Olá, meu irmão patriota, César Leite na área. E hoje no segundo dia de apresentação, na verdade a reapresentação do ciclo de palestras que fizemos em 2016. Ontem vocês tiveram a oportunidade de assistir a doutora Ana Rita Luna, falando um pouco do marxismo, gramscismo dentro da medicina. E hoje quem vai falar é seu amigo aqui, César Leite, sobre um assunto muito interessante, que é saúde pública e liberalismo econômico. Como é que funciona o SUS? Quais são os seus impactos? Como é que o sistema de saúde em outros lugares do mundo? Mas aproveitem nessa palestra e identifiquem alguns pontos importantes que eu já falei há 7 anos, e hoje está acontecendo. Como diria Olavo de Carvalho, né? Olavo já sabia, agora Cezinha de Carvalho já sabia. Sem mais delongas, siga nosso canal, compartilhe, dê o seu joinha, recomende para outros amigos e vamos pro vídeo. Sou médico, 20 anos trabalhando no SUS, né? Eu e o Marcinho já conhecemos o SUS há um tempo, né, Márcio? Então vamos lá. Como o Léo falou, a parte do liberalismo tem estudado muito recentemente, né? Fernando vai falar muito sobre a influência do sistema SUS sobre a formação médica, e a gente sofreu essa influência há muito tempo. Eu trabalho hoje no hospital, que é o Hospital do Subúrbio, onde a gestão é privada, um hospital de excelência de gestão. O dinheiro inicialmente vem para uma determinada demanda, então, por força do Estado, interesses do Estado, começa a dificultar a vida do hospital. Com isso, eu concluo e vou mostrar a vocês que o problema do SUS não é só subfinanciamento e nem só o modelo de gestão. É o sistema mesmo, o modelo. Cada vez que você tem um Estado forte, que bota a mão dele, ele pode estragar tudo que foi criado. Então é esse tipo de discussão que eu quero trazer para vocês. Tá? Então, pode passar o próximo. Isso foi muito bacana, que a gente colocou dentro do grupo da gente e saiu uma série de colocações e tal. Eu achei tão legal que Carol, que não está aqui hoje por causa da residência, ela falou, não, deixe de colocar, e não deixei. A história que a gente coloca, eu gosto muito de história com meus filhos, da Branca de Neve, e tem que sair um pouquinho dela. Tá? A Branca de Neve aqui é uma senhora, né, idosa, uma pessoa boa, que está dando a maçã. Mas para a gente que está fora dessa história, desse contexto, eu estou fora do contexto. Nós sabemos que essa senhora é uma bruxa, não é isso? Branca de Neve não sabe que ela é uma bruxa, a gente sabe que ela é uma bruxa. E qual é o interesse da bruxa? Permanecer no poder, linda, com força, dando uma maçãzinha inocente, a Branca de Neve, que vai morder e ficar adormecida. É esse cuidado que a gente tem que ter com os governos. Os governos, eles quando entram e tomam posse, eles não querem sair, eles querem o poder. E a gente tem que ter muita preocupação com o que vai ser oferecido para a gente. Que a pior desgraça hoje que se tem no mundo chama populismo. Então, temos que ter muito cuidado. Então, a ideia disso aqui é mostrar que a gente precisa sair do contexto, às vezes, da história, ficar ao lado e tentar analisar. Temos que ter muito cuidado com as maçãs que são oferecidas. Né? Então, esse foi um intuito filosófico um pouco da apresentação que a gente vai começar. Passando. Pode passar? Esse é o Frédéric Bastiat, que é francês, ele tem uma frase, que é o governo é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Né? Então, essa é a grande preocupação que tem o socialista. Achar que o governo vai dar conta para todo mundo de tudo, e não vai. Alguém vai ter que ser sacrificado para que outros tenham alguns benefícios. Né? Então, isso a gente precisa entender, que é importante para a vida da gente a participação em tudo. Pode passar? Saúde no Brasil. Vou fazer um contexto rápido, todo mundo já conhece o SUS, só para contextualizar mesmo. Né? Então, no início do Brasil, a velha república, a grande preocupação que tinha o governo com a saúde eram as doenças infecto-contagiosas. A gente vai para varíola e febre amarela, aquelas histórias todas que vocês já conhecem. Por quê? Porque tinha muito trabalhador da zona agrícola e precisava trabalhar. Você precisa manter saudável o seu trabalhador. Então, essa é a grande preocupação. Pode passar? Na realidade, desde a época da Velha República, que veio crescendo no Brasil, a medicina, a assistência médica era por conta da iniciativa privada, ou de entidades filantrópicas, santas casas e o próprio médico.
não havia essa preocupação da assistência médica. Então, o governo se preocupava mais com a questão da saúde coletiva, de doenças infecto-contagiosas, situações que poderiam contaminar o país ou dificultar a produção. E em 23, com a Lei Eloy Chaves, é quando tem a primeira ideia de se bancar, de se formar pensões, que era feito na época por empresas, grandes empresas. Então reuniam seus funcionários, cada um dava um valor que é estabelecido, e esse dinheiro que estava no caixa era gerido tanto pela empresa quanto pelos funcionários. Tá? Então esse foi o primeiro sentido de aposentadoria, para benefício dos empregados, segurados e controle das empresas. Quem não era empregado, quem não participava das grandes empresas, não tinham benefícios, não eram atendidos pela questão da Previdência, vamos chamar da Previdência, é o início de uma Previdência. Então haveria muitas pessoas excluídas e o governo mantinha a questão da saúde coletiva. Tá? Pode passar? Em 30 é criado os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, que já é na ditadura de Vargas. E Vargas, eu sempre falo, e Lula gosta muito de querer imitar Vargas, foi quando ele criou o imposto sindical obrigatório, trouxe o sindicato para perto dele, ao mesmo tempo criou o PSD, que eram as oligarquias, então ele jogava tanto do lado trabalhador quanto do lado da oligarquia. E os IAPs, ele passou o comando das caixas, que eram das empresas, para as classes profissionais, foram criadas as classes profissionais com CLT e tal. Então ele dava essa oportunidade para os sindicatos ter esse controle. Esse controle do dinheiro já não era mais das empresas, já era do controle dos sindicatos, que era a mesma sistemática. Quem era empregado, quem tinha CLT, tinha direito à saúde assistencial. Já em 66 veio o INPS, em 77 o INAMPS, que é o braço médico do INPS, você já começa a ter o governo na época militar, já prestando um certo atendimento ainda às pessoas que eram empregadas. Quem não tinha emprego reconhecido não era atendido. Começava também a questão do interior, que tinha muita dificuldade, as pessoas do interior, zona rural, eles começaram a ser atendidos, os empregados e as fundações. Nessa época, você não tem tanto hospital público, mas você tem hospital público. Só que o governo compra muito na iniciativa privada, nos hospitais privados e no médico, né, direto. Então o governo, o banco, ele gasta muito com a parte assistencialista. Nesse momento já está começando a gastar com a parte assistencialista e perde um pouquinho da saúde coletiva. Quando a gente vai estudar, a medicina é dividida nesse período em duas fases. Uma que tinha o Ministério da Educação e Saúde, que é a saúde coletiva vinculada com a educação, por isso esse vínculo muito forte, quem faz saúde coletiva com a parte de educação, e assistencial, que ficava separada da Previdência. Existe uma tentativa que só vai ser consolidada com o SUS, do Ministério da Saúde, né, plenamente. Aí vem o SUS, né? Qual é a ideia do SUS na Constituição Cidadã? Era atender as pessoas excluídas. Quem não era atendido, né, as pessoas que estavam excluídas do sistema, iriam ser atendidas. Né? E aí vem a famosa frase, direito de todos, dever do Estado, que hoje a gente já questiona esse dever do Estado, que já traz um problema muito grande. Quando a gente começa a ler, estudar, eu estava com a ideia da universalidade, que é o grande problema, mas você tem grandes países que fazem universalidade e não tem tanto problema como aqui do Brasil. Tem, mas não tem como aqui do Brasil. Ou seja, é um modelo, na verdade é um modelo, a gente vai ver lá na frente. Mas para bancar o SUS, o que é que o SUS cobre? O SUS cobre hoje. O que é que o SUS finalmente cobre quando foi idealizado? Então a gente vem de uma época que o SUS, que o governo se preocupa com a saúde coletiva um pouco e banca assistencialismo. Aí não, vamos fazer o SUS, vamos cobrir tudo. Vigilância, pode passar linha, vigilância sanitária, atenção integral universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica, recuperação, deficiência e tal. Capacitação, contrato, estrutura física, vigilância nutricional. Então você vê que a responsabilidade do SUS é muito ampla. Né? O SUS está presente na parte de saúde em tudo, na verdade. E para fazer isso, ele precisa de dinheiro. Concorda? Antes, o dinheiro da saúde era só das pessoas que trabalhavam. Então as pessoas trabalhavam, era recolhido imposto de renda e a partir daí gerava toda a receita para o atendimento. Mas ele precisa de mais dinheiro, porque ampliou. Como é que vem o financiamento, Aninha, por favor? Financiamento, orçamento de seguridade social. Então, as contribuições, leia-se imposto, né? Que é imposto, a gente paga. Ninguém perguntou se a gente quer pagar ou não. A gente paga, é imposto, não é contribuição. Vai para o orçamento da seguridade social, que daí deveria 30% ir para o SUS, para a saúde, na verdade, para a saúde, e não chega nem a 30%. Foi criada, então,
O COFINS, para isso, foi criado o PIS/PASEP e o CSLL, que na saúde vai mais o CSLL para compor a receita da saúde. Mas não dava esse dinheiro, era pouco, precisa de mais dinheiro, porque não dava para segurar todo mundo. Aninha? Então foi estabelecido que o Estado e o município deveriam ter essa participação, o Estado em 12% e o município em 15%. E hoje a gente tem um problema muito sério, porque 85% dos municípios dependem exclusivamente do governo federal. E quando o governo federal quebra, os municípios também têm dificuldade, do FPM, né? Então é o que está se discutindo hoje, o Pacto Federativo, que eu acho até muito engraçado, o Partido Socialista Brasileiro, né, que tem uma tendência centralizadora, queria discutir o Pacto Federalista, mas isso é outro assunto. Em relação aos municípios, essa dificuldade de produção de dinheiro, de geração de receita é gigantesca. Mais de 85% do município depende do governo federal, não gera riqueza. Então ele não tem dinheiro. Ele precisa do governo federal, que concentre esse dinheiro. E quando o governo federal tem dificuldade do repasse, todo mundo sofre. Então isso é preciso ser discutido também. Foi criado o CPMF, porque não dava mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro para o SUS. Foi vindo o CPMF. Que desde 94, quando foi instituído, que seria para a saúde, nunca utilizou esse valor para a saúde na sua totalidade. Iniciou com 70%, e em 2007, quando ele é suspenso, ele só repassa 30% para a saúde. Então o CPMF é algo que a gente precisa ter muito cuidado com essa nova retórica que o governo está querendo colocar, que a seguir que eu vou... Posso repassar, Ninha? Eles estão colocando isso aqui, ó, que isso aqui é um perigo, ó, a DRU, não sei se vocês conhecem. Então, essa é uma emenda que venceu em dezembro do ano passado. Ele desvincula a receita da União. O que quer dizer isso? Toda a receita que vem para o SUS, para a saúde pública, com a aprovação do DRU, você pode tirar, pela emenda que eles querem botar agora, 30%. Então, tudo que vem para a saúde, 30% eles podem deslocar para outra coisa, para pagar a dívida, para corrupção, para qualquer outra coisa que eles queiram. Então, que discurso é esse do CPMF, que queremos dinheiro para a saúde? Todo dia a gente vê no jornal. Que discurso é esse que quer instituir a CPMF para arrecadar mais? E ao mesmo tempo quer aprovar uma DRU, que quer tirar 30% da saúde para outra coisa. Então, são discursos desconexos, são discursos que só têm interesse. Empoderamento, mais dinheiro para o governo. Passando. Princípios do SUS, né? Passando rápido para vocês. Equidade. Equidade é aquele princípio que foi colocado em relação a quem precisa de mais tem mais, quem precisa de menos tem menos. Na Inglaterra, o protocolo de Manchester, que vocês conhecem, né? A classificação de risco, azul, vermelho, né? Verde e amarelo, é baseado no princípio da equidade. Então, que equidade é essa? Será que essa senhora precisa menos que aquele que está ali atendendo? Né? Chegamos nesse ponto. Isso não é novidade para ninguém, no toque. Integralidade é justamente o que vocês sabem, né? É atender o ser humano na sua totalidade, seja na prevenção, no atendimento, tudo que o ser humano precisar aqui no Brasil, a gente vai disponibilizar para ele. Mas, no entanto, a gente tem, espera de 43 anos para reumatologista em alguns lugares. Se você for olhar aqui, tem 4, 5 anos de cirurgia. E todo mundo aqui que participa da saúde sabe essa dificuldade. Universalidade aqui é muito fácil entender o sistema brasileiro. Você pisou nessa terra, você pode ser atendido. Isento de onde você veio de Marte, o cara nem conhece seu corpo, não, estou te atendendo aqui, pode fazer a ficha ali, quem vai te atender. Não tem nenhum critério de inclusão nem exclusão. E com isso, nós continuamos sem atender. Porque a maior dificuldade, apesar de você dizer que é universal, é o acesso. Todo mundo aqui participa e sabe que o acesso à saúde é muito difícil. Não é fácil. Você tira na emergência, o resto é muito difícil. Pode passar? Aquela coisa que engana, que é a gratuidade. Nada é gratuito. Todo mundo paga pela saúde. Mesmo aquele que não paga imposto, ele está pagando o produto que ele está comprando, mas ele está contribuindo com a saúde. Só que aqui o que eles mais gostam do governo. O governo propõe volta da CPMF. Isso que eles adoram. Dinheiro no bolso do governo. Isso que eles adoram. Pode passar? Essa aqui dá até alergia. Mas eu peguei aqui para vocês verem o que é da carta capital. Olha a conta que eles fazem. Podemos recolher 100 bilhões se pegamos as grandes fortunas. Aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante. A pessoa que produz, a pessoa que estuda, a pessoa que trabalha, ela é punida. Ela é punida. Não, você não pode trabalhar tanto. Você não pode ter patrimônio. Você não pode, não. Você é punido.
você é um cara ruim para a sociedade, mal visto na sociedade. Se você falar o português correto, então, pelo amor de Deus. Né? Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. A gente precisa ver o outro com vontade de querer crescer e não querer punir o tempo todo. Né? Vamos passar? Frases do SUS. Vamos ver quem é que reconhece. Primeira frase. O paciente não é meu, ele é do sistema. Né? Então, o SUS conseguiu alienar o paciente do médico ou do profissional de saúde. Ó, doutor, tem um paciente que você atender. Não, não é meu não, filho, é do sistema. Então é de ninguém. Por quê? Porque o médico está perdendo um vínculo com o paciente por causa do sistema. Tá? Não tem aquela do paciente procurar o médico, quer ser o médico. E tem a relação de serviço, que a gente tem que entender que nós temos uma relação de serviço também. O senhor conhece alguém na regulação, tal, porque eu estou precisando transferir. O nosso zap aqui médico é fantástico, né? Todo dia tem alguém, olha, tem alguém que está em tal lugar. Você está quebrando o sistema. Você está dizendo que o sistema não funciona. Hoje o sistema de regulação é muito bom politicamente. Eu falo que a regulação é uma contenção. Você segura o paciente na ponta e aí o cara vai para o secretário. O senhor consegue transferir? Não, pode deixar que eu consigo. É voto. Né? Então o sistema não funciona. Está vendo o sistema político. Pode passar outro? A senhora conhece algum cardiologista para atender? Não consegue cardiologista, não consegue angiologista, não consegue reumatologista nesse sistema. Há muita dificuldade. Você precisa sempre de alguém que esteja ao teu lado, indicando, ou conseguindo, ou burlando o sistema. O sistema não é para ser burlado, é para ser funcionado automaticamente. Então não está certo o sistema. Mais recentemente, precisa atualizar diariamente a regulação, né? Que eu coloquei isso daí, que é burocratização. Vou falar um pouco na frente. Doutor César, esse paciente veio com liminar. Essa semana foi assim. O senhor tem que atender porque veio com a liminar, ou seja, a judicialização da medicina. Como é direito de todos e dever do Estado, vamos votar na justiça, né? Para atender todo mundo. Isso é um custo gigantesco para todo mundo. Então, nosso modelo precisa ser revisto e a gente precisa ter coragem de falar isso. Não pode ser tipo, impopular, se eu for falar do SUS, ninguém vai gostar, vai dizer que é elite. Não, ninguém quer deixar de atender o povo. A gente quer continuar a atender o povo, que mais precisa. Mas a gente precisa de um modelo mais honesto, que o SUS não é honesto. Tá? Saúde socializada, vamos tocar. Oferta vem demanda, isso é claro. Né? Se você tem muita oferta, muita gente chegando, né? Pouca oferta, pouca gente atendendo e muita gente chegando, não tem jeito, você não tem dinheiro que suporte. Não tem dinheiro que suporte. Vamos passar? Dinheiro limitado, demanda infinita. E demanda infinita vai provocar filas, é inevitável. A fila, ela é o resultado da burocracia, não é do planejamento, é da burocracia. E você cria essa dificuldade só para uma razão. Como você não vai poder falar para o paciente, olha, eu não vou te atender, você vai falar o quê? Olha, você precisa pegar uma ficha, uma guia lá, dar entrada no posto, para poder autorizar na regulação, para depois vir. Então você está criando mecanismos para que ele não entre no sistema, senão ele vai consumir o sistema. Então você não está sendo honesto com o paciente, dizendo os critérios de entrada. Você está criando entraves para o paciente, para ele não entrar no sistema. Salários e condições de trabalho, assim, eu não penso que seja uma coisa pensada, mas é estratégico. Se você tem um salário em condição inadequada, você não está mobilizando o seu profissional para trabalhar. Você está colocando ele sem vontade de trabalhar. E o profissional sem vontade de trabalhar, é menos pessoas entrando no sistema. Né? Não vou atender ele não, deixa para tal hora, você não está atendendo, ou tem aquela dificuldade, ou aqui não tem condição, olha, aqui eu queria até fazer, mas você vai ter que ir para tal local. Então você está criando dificuldade para a pessoa, para não entrar no sistema. Como é que o Estado vê o consumidor? Como irritante, demandante, que a gente fala. Aquele capô que cara chato está aqui atendendo, está aqui nessa fila. O Estado não quer atender esse paciente. A verdade é essa. Já para o mercado, não. Alô? Quem tem clínica fala, menina, quantos atendimentos teve hoje? Doutor, teve 10, pode precisar melhorar, tem que ter 15. E aí o cafezinho tá bom, o ar-condicionado tá legal, estão te atendendo bem, faz um pós-venda. É assim que o mercado entende a pessoa, o cliente no atendimento. Então as visões são completamente diferentes. Eu citei no início, a intervenção do governo é a pior miséria para a saúde socializada. Tanto para os planos de saúde como para a medicina privada. Por quê? Porque existe duas coisas. Uma, é muito regulamentado, existe muita lei
e você não consegue deixar o mercado andar, ele se autorregular, você não consegue. Claro que precisa de um nível de regulamentação, isso é lógico, não tem dúvida. Mas quando você coloca muitas regras, você cria muita dificuldade. E os planos de saúde, que é o capitalismo de governo, eles se associam hoje ao governo, hoje pela ANS, que dos diretores 4 são de planos de saúde. Então o governo, ele joga junto com os grandes planos de saúde para dificultar a vida dos menores, e os maiores, eles batem aquela bola legal lá em cima. Financia, campanha, né? Faz com que pacientes do SUS, pacientes de convênio, como eu já fui atendido de emergência, do SUS, depois não seja reembolsado o plano, né? O plano não reembolsa o SUS. Então, isso sim é um capitalismo selvagem, miserável, que é um capitalismo vinculado ao governo, onde o governo é parceiro e sócio. Esse não vale nada. Agora, o capitalismo de mercado, aquele que tem disputa, concorrência, esse é saudável e baixa preço de serviços. Falando por saúde e liberalismo, eu fazendo pesquisa, na verdade, na área de saúde, eu não encontrei nenhum país que tenha livre mercado. Não sei se o Fernando também estuda isso, algum país que tenha livre mercado só na saúde. Eu estudei os grandes. Sempre existe uma certa ajuda, intervenção do governo, né? Então não existe, eu não identifiquei. Se alguém identificar, a gente vai para o debate, mas eu não encontrei. Por que isso? Agora, o importante para mim, em relação ao liberalismo, é que o Estado tem que se concentrar praticamente em 4 coisas, na minha visão. Educação básica, decente, para nossa nação, para toda a população da nossa nação, sim. A saúde, o Estado tem que se concentrar também na ajuda, na defesa e na segurança. O resto, o mercado ele tem que incomodar. Com isso, pode passar dinheiro, você vai desonerar o Estado. Se a gente não começar a conversar sobre desoneração do Estado, redução de cargos comissionados, redução de ministérios, redução de funções do Estado, não tem dinheiro que banque essa saúde. Não tem dinheiro que banque a educação. É impossível. O Estado deixa de se apegar a várias outras coisas, ou é impossível. Tudo que está discutindo aqui não vai valer nada. Com isso, precisa uma redução dos juros e impostos. Para você montar a sua clínica, para você comprar equipamento, os juros são absurdos. Os juros são absurdos. Quem tem cheque especial, ele está dando 300% ao ano, é impossível você pegar um financiamento. Imposto de renda também é um absurdo que a gente paga daqui. Então, há necessidade desse incentivo para que a saúde cresça de forma, pela iniciativa privada, de uma forma liberal. Clínicas populares é um grande sinal que o SUS não vai bem. Então, as clínicas populares têm crescido muito, não é pouco não, muito. Inclusive, os planos populares também têm crescido bastante, pela grande deficiência hoje do sistema de saúde pública. As pessoas têm um recurso, eles vão pegar, ou vão numa clínica popular, eles vão num plano de saúde, popular. Então, isso já é o sinal claro que o sistema não está funcionando. Vou colocar um pouco de financiamento público aqui entre a Inglaterra e o Brasil, e aqui a gente já vê logo, por quê? Porque os dois são parecidos, né? Os sistemas de saúde são parecidos. Você vê a preocupação da saúde lá e cá. Educação aqui nem se fala lá. Aí quando eu olho outros, olha que maravilha, outros, ó, bacana, você vê o que é outros, um monte. Dívida aqui do Brasil, dívida da Inglaterra. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque eu vou dizer a vocês que não é só financiamento. A Inglaterra, o PIB da Inglaterra, per capita do Brasil, é quase 10 vezes o que é investido por pessoa. 10 vezes. Então a gente podia pensar, poxa, tá na Inglaterra tá bacana. A Inglaterra tá ótimo, o sistema é muito bom, na Inglaterra tá muito bom. Vamos passar? Outra coisa que é interessante. O Brasil, aqui na parte azul, ali é investimento público na saúde. Num país que a saúde é socializada, que deveria ter mais investimento público, você pensa assim, quando você olha os Estados Unidos, o público dos Estados Unidos é maior que o do Brasil. Isso é percentual. Então, o governo federal americano, ele bota mais dinheiro no sistema público de saúde do que o brasileiro. Né? O inglês bota 2 vezes mais aqui em relação ao contexto geral. Mas isso é impressionante, porque a gente pensa, pô, o americano é um mercado livre, né? É aquela questão de seguradora, tal, todo mundo é miserável, ninguém é atendido, é uma porcaria. Mas o sistema público americano bota mais que o brasileiro. Vamos passar? Então não é só dinheiro. A questão não é só dinheiro. Vamos lá. A Inglaterra, que tem 10 vezes o PIB per capita do Brasil, que a gente fala, não tem problema nenhum. Desde 90, pode passar a linha. Aqui ele já coloca, ó, próximo governo
ele vai herdar um serviço de saúde que está quebrado, está operando no limite. A conta, pode passar, Aninha, é que tem que ter 8 bilhões de libras por ano até 2020 para tentar equilibrar o sistema inglês. E você tem uma população muito menor, o Brasil, eu acho que é 4 vezes menor que o brasileiro, com PIB 10 vezes per capita pessoa saúde, e ele está dizendo que não está dando, que o dinheiro não está dando. Por quê? Porque todos são atendidos igual ao Brasil, né? Você tem uma demanda infinita. A única diferença é que você tem o GP, né, que é General Practice, que ele vai escolher quem é que vai. Aqui no Brasil ainda tem uma festa. O cara pode ir para um angiologista a hora que ele quiser. É só fazer a fichinha dele. Lá não, ele tem que passar para o médico clínico antes. O médico clínico vai dizer que ele vai estar local. Então existe um pouco mais de controle. Pode passar? Mas como é que a gente faz uma comparação entre os sistemas de saúde? É muito difícil, porque cada função, cada fundação, cada organização tem uma forma de qualificação. Forma de qualificação do sistema de saúde. Então, anos atrás, em 2000, a França foi melhor, 2001 foi a Inglaterra, hoje a Inglaterra está em 18º, os Estados Unidos nunca passa de 37º e gasta muito. Então é muito difícil essa comparação, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Passa. Na Alemanha, então, não esmiucei tudo, só estou botando contexto para a gente debater. Que a ideia daqui, a gente vê na Alemanha, tem um modelo bismarckiano, de Otto von Bismarck, que é um modelo baseado em obrigatoriedade na contratação de seguro de saúde. Então lá é universal, todo mundo tem que ser atendido. Agora todo mundo tem que ter o seguro de saúde. Se não for privado, é público, o governo banca, baseado em imposto também. É tirado 15,5%, 8% do empregado sendo do empregador. Tem um teto, você tem um teto para isso daí. Quando você estoura esse teto, ou seja, a pessoa ganha mais do que aquele estabelecido por eles, você entra no privado. E quando você entra no privado, você assina uma documentação se liberando do público. Então o cara atende para o privado e dá para o público. Vocês entenderam mais ou menos o controle que eles fazem. Tá? Tem o seguro familiar na questão pública, que não tem no privado. E é personalizado no privado, ou seja, depende da sua idade, do seu sexo, do seu risco, então é feito uma tabela em relação ao privado. E você tem vários seguradoras. Aí vai depender do serviço, do hospital, coisas de mercado mesmo. Não tem regulamentação estatal, tudo é regulamentado pelo mercado, pelas empresas, pelas seguradoras. Existe reembolso de despesa. Então você paga, depois você na entrada e você recebe do governo esse dinheiro. Tá? Se você estiver no público, você pode ter um seguro complementar. Porque o público ele não banca a parte odontológica, cosmético, do serviço. Então você pode estar no público e pagar um complementar, um valor a mais pequeno para ser atendido nessas áreas daí. Então você vai ver que existe um nível de inclusão, de exclusão, de alinhamento com o alemão, que é um excelente sistema de saúde. Vamos passar? O canadense é o beveridiano, que é o brasileiro também. Tá? William Beveridge nasceu na Bangladesh, depois foi para a Inglaterra, estudou, e ele que foi o pai da questão socialização da medicina. Em 46 foi a primeira tentativa no Canadá da socialização, que foi efetivada em 84 com o Canada Health Act, né, que foi a socialização da saúde, ou seja, todo canadense ou qualquer pessoa que estiver no território canadense pode ser atendido. Lá o sistema chama Medicare. Detalhe, a administração são pelas províncias. Então o governo, ele não detém a administração da saúde, não. São as províncias. O que é que o governo faz? Ele gera índices de qualidade. Eu quero tal índice de infecção, eu quero tal índice de atendimento, eu quero que seja dessa forma. E cada província vai estabelecendo sua organização. 70% é público, pagamento público, e 30% são pessoas que têm seguro privado. Mas quem tem seguro privado, ele pode ser atendido também pelo sistema público, igual ao Brasil. O fato de ter o privado não quer dizer que ele não pode ser atendido no público, ele pode ser atendido no público. O pagador único é o governo. E um detalhe que é muito importante: o atendimento é público, mas os hospitais no Canadá, a maioria é privado. Tá? Não é de gestão pública, não é hospital público como a gente tem aqui, é hospital privado que tem um convênio com o governo canadense, com a província canadense que banca. Então, a gente vai ver lá na frente as dificuldades do Canadá. Então, ele está falando que não é só gestão. Você tem hospitais de boa gestão, mas com dificuldade do atendimento. Pode passar? Aqui existe uma comparação. Então, Canadá e Alemanha. Administração estatal, Canadá, privada, Alemanha. Esse gráfico aqui você vê no Mises. Né? Quem gosta, a Fernanda está dando risada já, sorrindo.
Você já olha, tem vários artigos muito bons que vocês podem ler, eu recomendo, tá? E aqui você tem o financiamento, a maior parte por imposto, pagamento de plano de saúde que você participa, o PIB do Canadá um pouco maior que da Alemanha, quantidade de médicos meio parecido de um lado, um pouco mais para a Alemanha, meio parecido de enfermagem aqui desse lado. Aqui você já vê uma diferença em leitos. Você tem 2 para 100 mil pessoas no Canadá e tem quase 5 de leitos na Alemanha. Já existe uma concorrência de mercado nisso daí. Tem 5 leitos, tem mais leitos já. Tomógrafo e ressonância, praticamente igual. Aninha? Pode passar? Pronto, aí tem uma coisa interessante. Esperou 4 horas na emergência. Canadá, 31% das pessoas. 4% na Alemanha. Esperou 6 dias por consulta com médico. 30% no Canadá, 16% na Alemanha. Esperou 2 meses para ser atendido com especialista. 41% no Canadá, 7% na Alemanha. Esperou 4 meses para ser operado. 25% no Canadá, ninguém na Alemanha esperou 4 meses para ser atendido. Então aqui a gente já vê uma diferença entre uma saúde que é totalmente para todos, né? Universal, mas estatal, socializada, essa estava faltando o nome, para uma que já começa a ter uma gestão privada, que já começa a não ter regulamentação tanto do Estado. Vamos passar? Chile. O Chile tem um sistema muito parecido com o alemão. Chama o FONASA e o ISAPRE. O Chile é importante que veio da década de 70. Ele saiu da fase de Allende, né, que quando entrou a ditadura de Pinochet, que era socializado, estava um caos lá, e entrou com a ditadura, infelizmente é ditadura, mas a única coisa boa foi que começou a botar um sistema de saúde mais para o lado privado, e hoje tem um bom sistema com algumas dificuldades. Né? Mas o FONASA, que é público, ele arrecada 7% do salário. Existe uma coisa chamada coparticipação, ele divide em grupo, A, B, C e D. O A é um pobre miserável que não tem condição de pagar nada. Nada. Ele é tido como A. Tem a rede pública, ele é atendido só na rede pública. Não, é atendido na rede pública, e a rede privada é credenciada com o governo. Tá? E doenças cardíacas, hemodiálise e oncologia tem 100% de bonificação. Resumindo, o cara é seguro FONASA. Vai no hospital. Se ele for grupo A, é 100% sem coparticipação. Se for grupo B, C e D, ou seja, ele tem um dinheiro, ele paga um percentual. Ou ele paga 80%, 70%, 60%, é uma tabela que ele vai pagando. Então você não tem aquilo que é 100%, você já tem uma grade de atendimento de contribuição. Isso vai segurando a pessoa, pô, eu tenho que ir lá, vou lá para o subúrbio. Rapaz, eu vou pegar essa fé, pagar R$10 ali, não vou nada. Vou tomar meu Tilenol, ficar aqui em casa. Não, eu vejo. Você já começa a ter um freio na demanda. Quando você tem um teto, você pode entrar no ISAP, que também você tem 7%, que é o piso mínimo, você vai ter a coparticipação, porque existe uma tabela de cada seguradora, são várias seguradoras, e você atende sempre da rede privada credenciada. Ele pode arcar com 90% da fatura da rede credenciada ou 75% fora da rede. Ou seja, você pode ser atendido por um médico que não é credenciado por teu seguro? Pode. Eu quero a doutora Ana Almeida aqui, que eu acho ela excelente, eu quero ir lá. Mas ela é da credenciada. Tudo bem, você pode ir. Agora eu só vou te reembolsar 75%. O resto é com você. Entendeu? Então tem esse regulamento. Agora, o grande problema, a medicação não é subsidiada assim para eles. Então, as medicações de alto custo é tudo pago. Então, está tendo um movimento muito grande no Chile para isso. Né? Para que tenha um nível de subsídio dos medicamentos, porque as pessoas não estão conseguindo pagar o valor das medicações de oncologia, as coisas mais caras. Então hoje está tendo esse problema sério, né, no Chile. Pode ter uma coisa comparada, claro que é difícil comparar Chile com o Brasil, porque a população é absurdamente, né? O PIB do saúde do Brasil é maior, a taxa de natalidade do Brasil é um pouco maior, a taxa de mortalidade infantil do Chile é a metade da brasileira. É importante dizer que a mortalidade infantil do Brasil realmente caiu muito, né, ao longo dos anos, com a instituição do SUS e com o atendimento realmente caiu muito, mas ainda está bastante elevada. Né? A alfabetização aqui é ler e escrever, viu, gente? Porque se for botar funcional aqui é problema. Então, ler e escrever, tive que... esse parêntese aí. Baixo peso no Chile, 0,5%. No Brasil baixou muito, né? Era muito alto, mas tem equilibrado, mas ele está bastante alto. Tá? Em relação ao leite, são bem parecidos. Tá? Então, não tem muito que a gente discutir isso daí, não. Vamos passar? Na França, é bismarckiano, semelhante ao alemão, é obrigatório também a contratação de seguro. Tá? Os seguros são públicos, ele pega 5,25% do empregado,
Aí já é uma diferença do alemão. A gestão já é do Estado. Né? No alemão você já tem a gestão mais pelas seguradoras. Na França não, quem faz a gestão é o Estado. Então já tem uma interferência maior do Estado. 77% dos gastos são públicos. Existe também a coparticipação, que chama de plafond, que em francês chama teto. Então você tem o A, B e C. O A é também o miserável, que não tem condição nenhuma de pagar. Tem o chamado cartão Vitale, que ele vai ao médico, vai em Dr. Leandro aqui, vai ser atendido, passa esse cartão, né? E ele sendo miserável, assim, não tem dinheiro para pagar nada, já é debitado automaticamente na conta de Leandro. Mas se ele for B e C, ele paga para Leandro, tá? E depois o governo restitui ele. Entendeu como é que funciona o sistema? Então sempre existe o reembolso, a restituição, que é de acordo com o atendimento. E se a pessoa vai em Mônica, uma vez, ela não paga, mas vai de novo, eles já começam a reduzir bastante esse pagamento, né? Para tentar desestimular essa ida várias vezes ao médico. Para isso, eles criaram a Agência Nacional de Acreditação e Avaliação da Saúde, que essa agência vai dar os índices de qualidade, as boas práticas e as tabelas de reembolso. Então você já vê que existe já uma intervenção maior do Estado que não tem no alemão. Os hospitais públicos compõem 65% e os privados 35%. E o Médecin Generaliste, ele é tipo um cara da Inglaterra. Né? Você sempre tem que ir no médico generalista para ele dizer onde é que você vai. Você tem que ir naquele profissional marcado e tal. Na Holanda, eu não vou dizer que é Holanda, eu discuti até com o Alessandro, porque senão fica muito grande, mas na Holanda é muito interessante. Você está com dor de barriga, você quer ir para emergência, você não vai para emergência. Você tem que ligar. Né? Eles têm uma saúde bem informatizada e vai falar a sua queixa. E a pessoa lá vai tentar te medicar à distância. E se você não tiver melhor, você precisar ir para emergência, ela vai te indicar, olha, você tem que ir lá no hospital do subúrbio, vai ter um médico, o Dr. Márcio, que vai te atender. E você vai ter que ir lá naquele hospital. Se você vai lá, não quero não, eu vou no HGE. Você pode ir no HGE, mas a tua conta vai ser 4 vezes o valor que seria a fatura. Tá? Então eles tentam, de toda forma, né, reduzir o gasto e ter um controle disso daí. Pode passar? Estados Unidos, sem universalidade. Esse realmente não tem universalidade. Vou mostrar o quê? É o maior PIB, 17%. Então você vê o custo que é da saúde. Programas federais, ou seja, quem trabalha federal é bancado pelo governo, índio é bancado, os veteranos de guerra são bancados, os militares são bancados e as crianças que têm seguro também são bancadas. Então o americano ele paga sim a saúde pública. O Medicare também é outro programa público para pessoas acima de 65 anos que contribuíram a vida toda com imposto. Chegar a 65 anos tem direito, o governo paga, ele ajuda. E pessoas com deficiência. E o Medicaid são os pobres também que não têm condição, o governo banca. O grande problema americano são aqueles que não são pobres o suficientes, né? Mas tem um certo dinheiro, mas não se enquadra no Medicaid por ser pobre e também não tem 65 anos. Esses aí que são excluídos. É aí que o Obamacare está entrando, com o seguro obrigatório público, mas com a briga qualquer, porque você vai ter que ter imposto para bancar esse pessoal, que não é tão pobre e também não está na classificação. Tá? Agora, o seguro de saúde privado é a maioria, e aí não tem regulamentação. É um problema? É. Porque se olhar assim para a massa e falar assim, olha, você tem tal idade que não me interessa tanta doença, eu não vou querer você. Eles têm esse direito. Né? Não é discutido isso lá nos Estados Unidos como aqui. Aqui entra, você entra, judicializa e acaba conseguindo. Lá não tem. Esse é um problema. Pode passar? Botando aqui PIB. Tá? Então a gente vê que o PIB americano é muito maior. O gasto do americano é 2 vezes do francês. Então dinheiro não quer dizer que tem uma boa saúde. O americano está em 34º. PIB da saúde. Médicos, você vê que na França tem um pouco mais, tá? E a questão, tá, a expectativa de vida na França melhor, basicamente assim, essa diferença. Tá, vamos passar? Proposta para discussão, então esse é o último slide da gente. Não podemos discutir saúde e liberalismo sem redução do Estado, é impossível isso. Não adianta, a gente vai ficar aqui discutindo muita coisa. Se o Estado não for um pouco mais enxuto, toda a nossa conversa aqui de liberalismo vai por água abaixo, não tem como resolver. Uma dificuldade que eu trago para vocês, são os municípios com baixa arrecadação. Vivemos, principalmente no Nordeste, são estados pobres. Infelizmente, cria-se cada dia mais municípios nesse país. Municípios que dependem do governo federal, que tem prefeito, que tem vereador, mas que não produz nada, não gera nenhum tipo de riqueza, mas tem dinheiro do Estado. E essa dependência é um problema gigantesco para a gente. Vamos citar que o SUS, a gente muda o modelo. Como é que ficaria esses municípios? É isso que a gente tem que pensar como fazer isso daí.
né? Porque não pode pensar só na parte liberal, tal, de pagamento. E essas pessoas que estão sendo atendidas lá, como é que a gente resolveria esse problema? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Passa, minha. Uma ideia é seguro público e privado. Eu botei vários exemplos aqui, né? Pode pensar no modelo de seguro público e privado. Que o governo banca o seguro público e quem é privado paga seu seguro privado e vai ser atendido, né? Essa é outra ideia. Maior liberdade de regulamentação do setor. Faz com que o Estado ele tenha uma mão mais leve em relação à saúde da gente. O Estado ele é muito político e ele pega muito pesado com a gente da área da saúde. Todo mundo sabe disso. Passa aqui. Redução de juros e impostos, já comentei. Coparticipação, eu acho que é fundamental a coparticipação. Eu acho que a pessoa ela tem que se sentir incluída, ela tem que valorizar o serviço que está sendo oferecido. Eu penso que o médico, é um serviço médico, a gente vai acabar com isso, né? A gente está prestando serviço para a população, e como todo serviço tem que ser remunerado. Então a pessoa que ela pegar e pagar, pô, estou dando ali 10, 5 reais, estou contribuindo, ela vai sentir a importância daquilo. Eu acho importante essa discussão da coparticipação do SUS, não essa gratuidade, né, que se tem. Passa. E vinculado à experiência que a gente teve no hospital subúrbio, eu acho que a PPP, Gestão de Hospitais Públicos, é uma solução a curto prazo muito bom. É muito boa, uma solução muito boa a curto prazo. Por quê? Na minha concepção, o Estado não sabe fazer gestão da saúde. Não sabe fazer. Gasta-se muito, desvia-se muito e o resultado é muito ruim. Próximo. Próximo. Não poderia deixar de fazer a chamada para amanhã, tá? Nossa luta aí contra esse governo corrupto, e todo mundo aqui está botando a cara, a tapa, não é fácil, é um estresse mental que todo mundo aqui vive muito grande, porque todos nós, pelo menos, né, os que eu conheço que trabalham em hospitais públicos, onde aqui na Bahia é mandado pelo PT, então não é fácil a gente se expor, então essa luta é de todos. Eu falo, quando bater tem que bater até cair, não pode deixar ficar trabalhando não, senão eles voltam forte, tá bom, gente? Obrigado.